Bom, gente, o nosso trabalho contém 3 autores, sendo eles o Lang, o Maslow e o Rogers, e eu vou começar falando um pouco sobre o Ronald Lang. Ele foi um psiquiatra britânico que nasceu em Glasgow em 7 de outubro de 1927. Foi um grande influenciador do movimento da antipsiquiatria e o lema da vida dele era tornar a loucura e o processo de enlouquecer compreensível. E para isso, ele estudava as psicoses através de uma ótica existencialista. O ato dele ter rejeitado os conceitos tradicionais da doença mental, normalidade e cura fizeram com que ele recebesse várias críticas, e também tem o fato de que o Lang tinha problemas com álcool e drogas, o que diminuiu a credibilidade dele dentro da comunidade médica da época. Ele morre em 1989 aos 61 anos. Agora vamos falar sobre o texto de Lang, chamado Insegurança Ontológica. Ele foi publicado pela primeira vez no livro chamado The Divide Self, em 1960. E nesse texto, Lang fala sobre as pessoas que têm a insegurança ontológica e essa insegurança ontológica. Para Lang, uma pessoa segura ontologicamente é uma pessoa que consegue enfrentar situações da vida, sejam de ordem ética, social, até mesmo biológica, e entre outros, e essa pessoa mantém um senso firme da própria identidade e da realidade de si mesmo, enquanto enfrenta isso. É uma pessoa que é segura de si. Mesmo tendo criticado a psicanálise, Lang usa o conceito de self nesse texto. Ele fala que uma pessoa que tem uma segurança ontológica é uma pessoa que tem um self incorporado. É uma pessoa que tem um senso genuíno de si mesmo e um senso de substancialidade. Ela tem noção da sua realidade enquanto sujeito. Agora, uma pessoa que tem essa insegurança ontológica é uma pessoa que, mesmo enfrentando situações corriqueiras da vida, pode sofrer com uma angústia por causa disso, porque essa pessoa, segundo Lang, não tem um senso firme da própria identidade e da realidade de si mesmo. É uma pessoa que constantemente se sente mais irreal do que real. Ela tem uma insegurança sobre si mesma e uma insegurança em relação aos outros. Lang também fala que essas pessoas possuem um self falso, que ele não é sentido pelo indivíduo como próprio de si, é algo exterior ao indivíduo, que ele mostra para a sociedade, e um self verdadeiro que somente o indivíduo conhece e é interior a ele. Lang também fala sobre 3 tipos de ansiedades persecutórias que esses sujeitos inseguros ontologicamente podem sofrer. A primeira ansiedade se chama absorção. É uma ansiedade em que as relações interpessoais para esse indivíduo parecem que vão destruir a própria identidade dele. Ele se sente ameaçado por essas relações, então esse indivíduo tende a se isolar dos outros. A outra ansiedade se chama implosão. As relações interpessoais para esse indivíduo parece que vão invadi-lo e, consequentemente, vão invadi-lo e invadir a própria identidade dele. O mundo se torna ameaçador e ele também é levado ao isolamento, assim como na absorção. A diferença marcante entre elas duas é que na absorção, o indivíduo tem a sensação que a sua identidade vai ser destruída, e na implosão, ele tem a sensação que a sua identidade vai ser invadida. A terceira ansiedade se chama petrificação e despersonalização. Nas relações interpessoais, o sujeito inseguro ontologicamente tem um medo petrificante de que a sua identidade seja tomada pelo outro. Então, dentro dessa lógica, o sujeito vai e objetifica esse outro, que está nessa posição de figura ameaçadora, para que dessa forma, esse sujeito inseguro ontologicamente não tenha a sua identidade tomada pelo outro, dentro dessa lógica desse sujeito. Bom, agora vamos falar sobre autores que dialogam com Lang. Lang, na sua época, ele não compactuava com uma visão que era muito dominante naquela época, a visão organicista e a visão biologicista da doença. Ele tentava ver a doença como algo além disso, além de uma questão biológica. No seu primeiro livro, chamado The Divide Self, ele buscou tornar a loucura e o processo de enlouquecer compreensivo. Para isso, ele utilizou muito a fenomenologia e o existencialismo sartreano. Ele disse que, baseado nisso, né, que a psicose seria um sentido existencial que o indivíduo dá para sua existência, baseado naquilo que ele está vivendo. Segundo Sartre, o ser humano é um para si. Ele difere dos demais objetos do mundo por causa da sua essência. Os objetos do mundo que não são os humanos são simplesmente em si.
Baseado nisso, Lang disse que métodos compreensivos de tentar entender aquele sujeito são muito mais eficientes para tentar compreender o que chamamos de doença mental, né? Do que você simplesmente tentar usar um método biológico, organicista para explicar aquilo. Ele disse que a sociedade também pode auxiliar nesse adoecimento psíquico do sujeito. Então, também vale ressaltar que, baseado nisso, que a psicose muitas vezes é um sentido que o próprio indivíduo dá para sua existência, a doença mental podia muito bem aparecer como um aspecto da liberdade humana, e não propriamente como um mal, uma doença. Como eu tinha dito anteriormente, o Lang, dentro da psiquiatria, ele estudava as psicoses através de um viés existencialista, né? Então ele deixava de lado os conceitos tradicionais dessa área da medicina. Ele tentou explicar que certos sintomas da esquizofrenia eram resultados da tentativa do indivíduo de preservar sua identidade e integridade, e isso contradizia a ideia de que esses transtornos seriam de origem biológica ou química, desenvolvendo o conceito de antipsiquiatria, que seria um movimento inovador no tratamento da esquizofrenia. Apesar do Lang ter influenciado a antipsiquiatria, ele rejeitou essa denominação. Ele dizia que a etimologia da palavra psiquiatria era medicina da alma e que isso era uma verdadeira psiquiatria e era o que ele buscava praticar e resgatar. O segundo autor que a gente vai tratar é o Abraham Maslow. Ele nasceu em 1908 no Brooklyn, Estados Unidos, e era descendente tanto de judeus como de russos. Esse foi o fator, segundo o próprio autor, que deixou sua infância muito triste e melancólica, e ele mesmo conta que usava as bibliotecas das escolas onde estudava como uma espécie de refúgio diante dessa realidade. Ele se formou primeiramente em Direito, mas sempre teve a sua grande área de interesse na psicologia, e depois de terminada a primeira graduação, se formou então em Psicologia. Chegou a estudar a psicanálise e a gestalt terapia, mas foi na área da psicologia humanista que obteve grande destaque, sendo até hoje um dos principais nomes na área. Uma das suas teorias mais conhecidas é a hierarquia das necessidades, representada por uma pirâmide. Maslow descreve como o desenvolvimento e a implicação de suas livres escolhas são estruturados no conflito entre as forças defensivas e as direções do crescimento. Para o autor, desenvolvimento configura-se como uma série de situações em que o indivíduo necessita realizar escolhas, estando ele, a cada momento, diante de um confronto, no qual terá que optar entre dependência e independência, regressão e evolução, e maturidade ou maturidade. Assim, na hierarquia de necessidades, a teoria postulada por Maslow, a escolha entre segurança ou crescimento faz parte do processo. Dessa forma, o crescimento possui um caráter ambivalente, sendo tanto fonte de prazer como de ansiedade. Ele afirma que o crescimento só ocorre quando as gratificações provocadas pelas livres escolhas são maiores do que as ansiedades e medos geradas pelas mesmas. Assim, ressalta a importância da gratificação da segurança para a criança. Uma vez que a necessidade de defesa vai prevalecer sobre o crescimento, é necessário que ela seja gratificada. Somente uma criança segura é capaz de se desenvolver saudavelmente. E pôr em risco a segurança equivale a arriscar-se a possíveis regressões. A partir disso, Maslow vai levantar a questão de como nós podemos, de fato, levar o indivíduo a um desenvolvimento saudável. Ele vai falar que a postura mais adequada para aquele que educa e cuida é abrir seus braços, assim como uma mãe acolhedora, diante dos medos e inseguranças de uma criança. Assim, segundo ele, ficará mais fácil para a gente entender o desenvolvimento como um processo que ocorre em singularidades e até mesmo patologias, e que isso é um processo natural. Ele ainda vai dizer que só uma criança que tem seus medos respeitados conseguirá ser segura de si. Para fechar o raciocínio, Maslow ainda diz que somente aquele que respeita o medo e a defesa pode ensinar. Por fim, vamos falar um pouco sobre Carl Rogers, que foi um psicólogo norte-americano que nasceu em Illinois, nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1902.
Rogers trouxe, a partir de seus estudos e métodos científicos, uma nova forma de pensar a respeito da mudança nos processos terapêuticos. Sendo assim, ele veio desenvolver um modelo de intervenção denominado, inicialmente, por terapia centrada no cliente. Essa abordagem se insere na corrente humanista, qual Rogers foi um grande influente, juntamente com Maslow. Mas voltando a falar da ACP, que é a abordagem centrada na pessoa, essa tem como intuito trazer um novo olhar acerca do que é o ser humano. Ela se caracteriza principalmente como uma abordagem fenomenológica que privilegia a experiência subjetiva da pessoa. Ou seja, ela é vista como a primeira abordagem a considerar a saúde mental como principal questão da psicologia, afastando-se das outras linhas clínicas que focavam na ideia da neurose básica, presente em todo ser humano. Mas, portanto, vale ressaltar que Rogers, junto a Maslow, foram os principais influentes da psicologia humanista. Por isso faz-se necessário colocá-los juntos quando a gente vai compreender os diálogos com os autores da fenomenologia e correntes da psicologia. O texto que a gente resenhou chama Uma Teoria da Personalidade e ele discorre sobre como os indivíduos constroem a sua personalidade desde a infância e por que o processo de psicoterapia é benéfico quando esses indivíduos atingem a idade adulta. No início do texto, o Rogers começa falando sobre a criança e sobre a visão de mundo dela. Ele diz que as crianças tomam como verdade as experiências que elas passam e os sentimentos que elas sentem. Por isso, a realidade de cada criança tem uma relação direta com aquilo que ela viveu e com a análise orgânica que ela fez sobre essas experiências. Ele também diz que as crianças têm uma tendência natural a se atualizar. Então, elas tendem a mudar de ideia quando elas se deparam com alguma situação que contraria uma opinião antiga que elas tinham. Essas avaliações e essas opiniões da criança começam a constituir o self dela. Com o processo de constituição do self e com o crescimento da criança, ela também passa a sentir uma necessidade de afeição e de carinho pela família e as pessoas que são queridas a ela. E essa necessidade de carinho é chamada pelo Rogers de autoestima. Por causa dessa autoestima, a criança passa a ficar influenciada para substituir os seus processos de avaliação orgânica pela aceitação e opinião de outras pessoas. Ou seja, ela deixa de lado as suas próprias experiências para suprir esse anseio de agradar as pessoas ao seu redor. Por causa dessa situação, a criança e depois o adulto começa a compreender a si mesmo pelo campo perceptual dos outros e começa a valorizar comportamentos que não necessariamente são agradáveis ou satisfatórios para ela mesma. É nesse momento que acontece uma introjeção de valores que não necessariamente vai de acordo com a própria pessoa que tem esses valores, porque ela vive de acordo com o self que foi podado, com uma personalidade que foi influenciada pelo meio externo. Portanto, o Rogers diz que o processo terapêutico é um reencontro do seu self, porque é uma revisão desse self podado e é um momento no qual o paciente vai se deparar com o conflito entre o seu verdadeiro self e esse self que foi moldado pelo convívio em sociedade. Ele diz também que o ambiente da terapia precisa ser um ambiente acolhedor e empático para que cada paciente possa enfrentar o estresse que no final do processo vai gerar uma mudança na sua personalidade. Por Maslow e Rogers serem da mesma linha da psicologia humanista, eles dialogam basicamente com os mesmos autores. Eles relacionam suas teorias, por exemplo, com o criticismo kantiano, em que a compreensão do humano se dá para além da visão mecanicista ou racionalista, mas como um ser que dirige e avança a partir de suas experiências e valores perspectivadores do próprio bem-estar e realização pessoal. Além disso, tanto Rogers quanto Maslow dialogam com Heidegger e Merleau-Ponty em consequência da estreita relação entre a psicologia humanista e existencial, tendo em vista que ambas olham o ser humano como singular. O humanismo crítico é uma redefinição da relação do homem consigo mesmo e do homem com o mundo. Essa nova relação está presente no conceito do ato de existir, em Heidegger, na busca da pura consciência, em Sartre, ou no reconhecimento da inextricável relação com o mundo, em Merleau-Ponty. Por Maslow e Rogers serem da mesma linha da psicologia humanista, eles dialogam basicamente com os mesmos autores.
Eles relacionam suas teorias, por exemplo, com o criticismo kantiano. Pensando agora no diálogo entre as correntes psicológicas, de um modo geral, as escolas humanistas da psicologia, na qual se insere o trabalho de Rogers e Maslow, opõem-se às concepções fragmentadoras da visão de homens de outras escolas. É por isso que elas criticam a psicanálise, por essa ter como uma visão uma concepção semi-animalizada, onde a pessoa é movida por forças pulsionais, instintivas, de prazer e agressão. Sendo assim, os autores afirmam que essa abordagem generalizam as conclusões sobre o ser humano a partir das observações clínicas de indivíduos emocionalmente perturbados, o que resulta uma visão pessimista da natureza humana. Ademais, também os humanistas tendem a se recusar a aceitar a visão do behaviorismo radical de Skinner, à medida que identifica o homem um robô ou marionete do meio, cuja natureza comportamental é moldada, manipulada e controlada pelo condicionamento ambiental. Contudo, o humanismo se aproxima da Gestalt terapia, em vista que essas consistem em não categorizar o cliente, mas acolher a história do cliente com toda a sua atenção, refazendo o caminho de sua história junto com ele e buscando novas possibilidades para o seu ser.